No meu último vídeo, eu falei com vocês a respeito da segunda lei, que é a lei da correspondência. E hoje eu vou estar comentando com vocês um pouco da terceira lei, que é a lei da vibração. Então, ou seja, só para recapitular um pouquinho, até aqui a gente falou sobre que tudo é mente e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, o que a gente sabe até o momento é que a nossa realidade é um espelho, né, do nosso pensamento, do nosso mundo interno. Mas calma lá, se a gente pensa, eu quero paz, e a gente acaba atraindo o caos. Por que às vezes parece que a nossa ansiedade tem vida própria? Por que tudo parece tão real se a vida ela é mental? E daí essa terceira lei, ela vai falar então que nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. A diferença da gente ter o nosso corpo, a matéria, e o nosso sonho, o espírito, que não é o tipo de energia, mas sim a velocidade em que eles estão. E daí, pra gente entender um pouquinho, né, como que a matéria, as nossas emoções, né, e o nosso espírito, eles estão em frequências diferentes, a gente vai utilizar a analogia, acho que todo mundo vai conseguir entender, que é da água, dos 3 estados da água. A gente começa ali com o primeiro estado, que é o estado em quando a água ela tá no estado de gelo, né? Então a gente imagina vários cubos de gelo. Nesse estado, ela tá densa, ela tá rígida, né? As moléculas, elas estão se movendo mais devagar. Então, ela fica parada. Por isso que ela se parece fixa. Então, ela se torna a matéria. Ela se torna algo físico que a gente consegue pegar. E a gente consegue colocar, corresponder esse estado físico da água como o que a gente tem físico para nós, para nosso corpo, os nossos imóveis. Essa é a vibração que é colocada como a mais lenta. Depois a gente vai para o estado em que a água está líquida. E nessa parte a gente faz a comparação com os nossos pensamentos, as nossas emoções. É como aquela analogia que eu fiz da casa dos 3 andares. A gente consegue entender um pouquinho agora também sobre essa parte da vibração, falando dos estados da água. E esse estado em que a água se encontra líquida, ela já está um pouco mais fluida, né? Ela já está com um movimento um pouco mais acelerado, ou seja, ela se move, ela tem ritmo, ela flui, mas ela também faz uma boa bagunça. A gente derrama ela espalha. Se não tiver um local em que ela possa ser contida. E a gente compara isso justamente com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Se a gente não tiver a nossa mente, onde a gente consegue conter eles e organizar eles, é como se fosse a água se derramando, né? A gente vai ter os nossos pensamentos todos desorganizados. E depois a gente vai ter a água no estado gasoso, que seria o vapor. Nessa etapa, a gente pode fazer a comparação como se fosse o nosso espírito. A gente vai aumentando essa frequência das moléculas até que ela se esquente e se torne um vapor. Nesse estado, ela já não é tão visível, né? A gente consegue sentir que ela tá ali, mas a gente não consegue muitas vezes ver, tocar. Se torna invisível, ela se torna sutil. E esse é o que eles colocam como o espírito, né? A gente tem ali a nossa fé, a gente tem ali, a gente consegue sentir isso, mas a gente não consegue realmente colocar ele em matéria. Acontece porque às vezes ela tá na vibração tão alta que a gente não consegue ver. É como um peão. Quando ele tá na nossa mão, a gente consegue pegar. A hora que a gente joga ele e ele começa a rodar, a gente não consegue ver exatamente ele. E a gente começa a ver que ele tá rodando e ele se transforma. Quanto mais ele vai girando, tem certos momentos que a gente acha que ele tá ali parado de pé, mas não, ele só tá num movimento rápido.
Então, percebam, né, que é a mesma substância, a água, só que ela tá ali em 3 estados diferentes, em 3 velocidades em que as moléculas estão se movimentando. Ou seja, é a mesma coisa da gente colocar a nossa ansiedade, né, comparar ela com a água líquida, e a nossa fé, que é um pouco mais sutil. Então, o nosso objetivo sempre é tentar trazer esse gelo, essa forma, esse estado da água em gelo, da nossa ansiedade, da nossa matéria, para o estado gasoso, que é ali o vapor mais sutil, de paz, né, de tranquilidade e usando a nossa mente. Então, se a gente começa a perceber que a gente pode vibrar tanto no baixo, né, no gelo, quanto no mais alto, numa forma de vapor, a gente também consegue entender que essas nossas frequências, né, de pensamentos, de emoções, né, elas também podem ser passadas para outras pessoas por indução. É como o sinal do Wi-Fi, né? A gente não tem como ver ele, mas a gente sabe que ele tá ali naquele local, a gente sabe que ele faz o efeito para aquele local. Então, se a gente pensa que uma coisa tecnológica pode acontecer assim, por que não colocar essa dúvida que a gente também pode interferir na frequência de uma outra pessoa, no que ela pode sentir, se a gente pode chegar num ambiente e sentir que aquele ambiente tá pesado, que não tá legal, as pessoas às vezes não estão tão felizes. Isso não vai ser culpa do móvel que tá ali, a gente acaba sentindo essa frequência do lugar. Então, se a gente às vezes chega num ambiente em que a gente já chega com uma frequência de ansiedade, né, ou com uma frequência de medo, a gente vai acabar transpassando isso para aquele ambiente também. Então, sempre a gente pode estar se reorganizando, tentando alterar essa nossa vibração para que a gente esteja vibrando em coisas felizes, em coisas animadas, não ficar trazendo para nossa casa, para o nosso ambiente essas frequências baixas. Por exemplo, né, a gente pode colocar o rádio, né, que antigamente a gente ficava lá rodando os botãozinhos para achar a frequência. Antigamente tinha a rádio do rock, né, aí depois de música clássica, vamos colocar sertanejo, o pop. Então, se, por exemplo, a gente tá ali querendo buscar uma frequência de prosperidade, não adianta a gente ficar sintonizando uma frequência de falta, porque é isso que ela vai buscar. A gente tem que começar a sintonizar pelo menos na mesma frequência que a gente vai estar buscando. E daí a gente tem que começar a usar da nossa vontade para forçar esse ajuste. A gente não vai negar a falta, mas a gente vai começar a elevar a nossa gratidão. E é por isso que eles falam muito de ser grato pelo que a gente já tem, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre as coisas por trás do que está muito sendo falado por aí, a gente começa a entender como é que funcionam as coisas. Então, não basta falar assim, eu sou grato por isso, eu sou grato. Não, a gente tem que demonstrar, a gente tem que sentir isso com verdade. E isso a gente também pode começar a pensar que não serve somente pelo que a gente pensa, né? Mas também pelo que a gente come, pelo que a gente consome no dia a dia, seja música, seja uma roupa, seja alimentos. Isso tudo vai mudar a forma que a gente transforma essa nossa vibração. Então daí a gente começa a pensar, o que será que eu tô colocando para dentro do meu corpo? O que será que eu tô colocando? Em que frequência que eu tô vibrando? E esse princípio da vibração, ele coloca pra gente que nada é fixo, tudo a gente consegue transformar, tudo pode ser maleável. E a gente consegue transformar uma coisa que às vezes não está tão boa para uma frequência um pouco melhor.
Só que isso vai depender da nossa força de vontade. Porque todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, elas têm o seu grau de vibração. A tristeza, ela é uma frequência, a alegria é uma frequência, a rejeição é uma frequência. Então, conforme a gente vai sentindo esses sentimentos, né, essas emoções, tendo pensamentos de alta vibração, a nossa frequência também vai subindo. E esse é o nosso poder de poder escolher o que a gente quer sentir, né? De escolher como a gente quer ser visto. A gente tem como escolher se a gente quer estar numa frequência baixa de tristeza, de ansiedade, ou se a gente quer estar numa frequência mais alta, né, de alegria, de gratidão. E a gente vai aprender na próxima lei sobre essas polaridades. Então a gente lembra, né, que os nossos pensamentos, eles também interferem na vida das outras pessoas, no ambiente que a gente convive com outras pessoas, que a gente trabalha, né, que a gente frequenta. Então, se a gente consegue elevar, né, essa nossa frequência com um afeto, um carinho, a gente consegue mudar tudo isso no nosso ambiente também. Só para finalizar, eu queria colocar aqui para vocês, para tomar mais decisões conforme aquilo que a gente quer alcançar, que frequência que você quer estar, que vibração que você quer passar para as pessoas. Esteja no ponto que a gente sonha hoje, mas se a gente começar hoje a vibrar no que a gente quer ter no futuro, já é um bom começo.